Hoje vou narrar uma história ambientada no Castelo de Edimburgo. Ela é baseada nos relatos de aparições fantasmagóricas no local e foi nomeada pelos corredores sombrios do Castelo de Edimburgo. No topo da rocha vulcânica Castle Rock, a cerca de 120 metros acima do nível do mar, o que permite uma vista panorâmica da cidade de Edimburgo e dos seus arredores, o Castelo de Edimburgo ergue-se majestoso e imponente. Cercado por muralhas com suas várias torres, incluindo a Torre do Relógio, a Torre de David e a Torre Half Moon, a cidade segue seus dias como se estivesse sendo observada por sentinelas do castelo. Por trás de seus muros espessos, os visitantes encontram evidências de quase 1000 anos da tumultuosa história escocesa. Muitos visitantes são atraídos por sua beleza histórica, e alguns desses pelos relatos de aparições de fantasmas. Muito embora pouco se conheça a respeito dos segredos ocultos dentro de suas paredes centenárias. Roberta, uma jovem historiadora, foi contratada para trabalhar no local e já estava nesse posto há 6 meses, sem nenhuma intercorrência, sem encontros com a Dama Griselda, ou o músico de gaita, ou ainda com o soldado escocês. Ela já estava acostumada com as histórias mais sombrias, incubadas entre as paredes de pedra cinzenta do castelo. Podia jurar que sentia o fantasma do medo e da intriga pairando em seus corredores estreitos. E mesmo não acreditando em eventos sobrenaturais, quando entrava no pátio central, era recebida pelo som sinistro do vento uivando através das ameias, e ele parecia atravessar seu corpo como se a quisesse tragar e levá-la para um lugar desconhecido. Era uma sexta-feira como tantas outras, e o dia tinha sido abarrotado de visitas ao castelo. Com tanto movimento, Roberta não conseguira catalogar alguns dados para terminar um relatório que precisava apresentar na segunda-feira em uma reunião. Como pretendia viajar no dia seguinte, informou seu chefe que ficaria até mais tarde para terminar seu trabalho. O chefe não viu problemas, pois ela já tinha ficado até mais tarde em outras ocasiões, e tudo ocorrera bem. Sendo assim, deu permissão. Para terminar o relatório, precisava ir até algumas salas esquecidas, que raramente eram acessíveis aos visitantes. Com uma lanterna e seu caderno de anotações, deu início ao seu trabalho com o intuito de terminá-lo o mais rápido possível. O motivo de querer terminar logo não estava ligado a medo ou coisas do tipo, pois ela não estava exatamente só no castelo. Lá, também estavam os guardas que poderiam ajudá-la caso precisasse de ajuda. À medida que a noite caía e a lua iluminava as muralhas do castelo, Roberta dava continuidade à sua exploração e catalogação de dados. Passou pelos corredores mais antigos e desconhecidos, onde poucos ousavam entrar. À medida que avançava, a temperatura começou a cair drasticamente e a escuridão parecia engolir cada passo que ela dava, mesmo tendo algumas luminárias nas paredes e ela usando uma potente lanterna. Ao passar por um corredor com fotografias, notou que os retratos nas paredes pareciam segui-la com o olhar, seus olhos pintados brilhando de maneira inquietante. Ela apressou o passo, mas os corredores pareciam se estender infinitamente. Ao virar em direção ao último corredor onde observaria alguns detalhes em uma sala, ela começou a ouvir murmúrios distantes, vozes sussurrando palavras indistintas em seu ouvido. Ela sabia que abaixo dele ficavam as antigas masmorras, e já tinha ouvido que era onde a energia das almas atormentadas é mais forte. Que das celas úmidas e apertadas, a agonia de séculos de prisioneiros ainda ecoava. À medida que Roberta continuava, chegou a uma porta que parecia não ter sido aberta em séculos. Ela a empurrou com cuidado, revelando uma sala empoeirada e esquecida. No centro da sala, uma mesa tinha velas acesas. Algumas já estavam derretidas e um tabuleiro de Ouija. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha, enquanto um vento frio varria a sala, apagando as velas. Naquele momento, imaginou que tudo não passava de uma brincadeira criada por 2 guardas que adoravam assustá-la. Eles estavam de plantão e sabiam que ela estava no castelo trabalhando. Chamou por seus nomes e pediu que parassem com a palhaçada e aparecessem.
A resposta foi tão somente o uivo do vento que entrava por uma janela que não deveria estar aberta. Por ali, ser uma sala onde ninguém ia. Decidida a descobrir mais, Roberta colocou seus dedos no indicador do tabuleiro e perguntou: "Há alguém aqui?" Uma força invisível moveu o indicador para sim. Continuou fazendo perguntas, cada vez mais alarmantes. A presença invisível afirmou ser um espírito aprisionado no castelo por séculos, sedento de vingança. Roberta, agora aterrorizada, tentou encerrar a sessão, mas o tabuleiro não se mexeu. As velas se acenderam novamente, e na penumbra, ela viu uma figura fantasmagórica surgir. Era uma mulher vestida com um vestido de época, seu rosto pálido e seus olhos vazios. O espírito avançou em direção a Roberta com suas mãos estendidas. Ela recuou, desesperada para escapar da sala, mas não conseguia abrir a porta. O espírito sussurrou palavras antigas e sombrias, e Roberta sentiu-se enfraquecida, sua energia sendo drenada lentamente. Roberta conseguiu chegar à janela aberta e gritou por socorro. Guardas do castelo chegaram correndo e arrombaram a porta. No chão da sala estava Roberta caída. Não havia sinal do espírito. Somente Roberta e o tabuleiro de Ouija abandonado no chão. Ela foi levada ao hospital e precisou ficar medicada por alguns dias devido ao estado abalado em que se encontrava. Mas a Roberta que existia até ali, uma jovem confiante e corajosa, desapareceu naquela noite, deixando para trás apenas sua lanterna e caderno de anotações. Nunca mais voltou a trabalhar no local e optou por ir embora da cidade. Já o castelo de Edimburgo continua firme com seus segredos obscuros e corredores sinistros. A lenda do espírito vingativo do castelo persiste, atraindo a curiosidade daqueles que ousavam explorar seus corredores sombrios. Em alguns deles, é possível ouvir os sussurros dos fantasmas dos condenados, implorando por misericórdia em noites de tempestade. Ao caminhar por seus corredores de pedra, é fácil imaginar como seria viver ou morrer entre seus muros centenários.